tema segurança é uma das grandes preocupações da sociedade brasileira hoje. Mais do que uma preocupação, é igualmente um imenso desafio. O nosso personagem de hoje tem uma longa experiência nesta área. Já foi coordenador de segurança em 2 governos brasileiros e é especialista no tema, é conferencista, tem um treinamento na SWAT e um grande defensor de propostas que têm a finalidade de dar um outro rumo a este tema. Ele é Luciano Zucco, que está conosco hoje. E, Luciano, bem-vindo. O Estado, a sociedade hoje, nós perdemos de verdade, e se pode fazer essa afirmação, o controle das armas? Sim, Veríssimo. Nós temos um problema sério nesse controle. Hoje, o nosso cidadão de bem, aquele que deve ter o direito a portar a sua arma, ele não tem o direito ou é muito dificultado. É lógico que nossas fronteiras, a extensa fronteira brasileira, facilita a entrada desse armamento. É lógico que os criminosos, sabedores disso, utilizam as facilidades e sabem que a sociedade brasileira, na sua minoria, possui essa parte de se defender. Então é um problema. Nós temos um problema, é um estatuto que não funcionou. Nós tivemos um aumento substancial nos índices de homicídio. Para vocês terem uma ideia, são 60 mil homicídios ao ano. São índices que equivalem a uma guerra da Síria, por exemplo. Nós temos 8 mortes por hora, 8 homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte. Isto é uma guerra. Isto é uma guerra. Nós temos, a gente comenta, né, que a guerra do Vietnã, os 14 anos de guerra, eles mataram menos do que um ano no Brasil. É importante a gente salientar que esses dados são críticos. Apreensão de armas constantes, mortes de policiais, os índices de morte de policiais é altíssimo. Enquanto uma média nacional gira em torno de 29 a cada 100 mil habitantes, de policiais é o dobro. Então essa questão do armamento é muito crítica. Nós precisamos sim debater, conversar sobre esse assunto, porque na forma com que se trata, ao meu ver, não é correta. O cidadão de bem tem o seu direito, ele tem que decidir, ele tem que usar a arma para proteger vidas. Tem gente que diz que não é esse o caminho. Armar o cidadão seria uma situação ainda piorada do atual cenário. Tu concordas com isso? Não. Armar o cidadão preparado, que faça um curso, que tenha seus procedimentos corretos para se obter a arma, na minha visão, acaba sendo como uma forma dissuasória de se atuar na segurança. Hoje um delinquente, um criminoso, sabe que na rua são pouquíssimos aqueles elementos que vão estar portando uma arma. Então ele se sente mais livre. Diferente de um país da Europa, de um país como os Estados Unidos. Ao meu modo de ver, a questão do armamento é muito clara. Nós temos sim que possibilitar para que aquelas pessoas preparadas possam adquirir a sua arma. O Brasil tem condições de preparar o cidadão para andar armado? Tem, com bons regulamentos, com uma boa legislação, tem. Acredito que sim. A nossa eficiente Polícia Federal, o nosso eficiente Exército nos seus controles, como algumas pessoas comentam, é muito fácil ter uma arma hoje de forma irregular. Cerca de 98%, 99% dos homicídios que a gente vê por aí são de armas irregulares. A arma regular, a arma registrada de forma correta, são pouquíssimos os índices. Então hoje o que mata é a arma irregular, é o criminoso. E muito cidadão diz que, e reclama e se queixa que também foi para a ilegalidade,
pelo tamanho da burocracia, da dificuldade de se ter acesso a uma arma. E aí o cidadão de bem, de alguma forma, ao preservar a sua arma, também está fora da lei. Exatamente. Exatamente. Hoje é difícil, por meio ou de clube de tiros, né? Pessoal, os chamados CACs, ou na Polícia Federal, que você tem que realmente expor e justificar uma periculosidade suficiente para se obter essa arma. Hoje é difícil o cidadão comum obter essa possibilidade de defesa. Nós temos proprietários rurais que precisam ter uma arma para prover a sua segurança, de sua propriedade. Nós temos pessoas do bem que limitam-se a não sair à noite, ficam preocupados com horários, preocupados com questões de locais. E estamos à mercê, porque do outro lado temos jovens, temos criminosos muito bem armados que nos inibem. Então nós não temos nós não estamos conseguindo combater da mesma forma. Claro. Bom, qual é a razão que tu atribuis a nós termos chegado a este ponto e olharmos hoje o tema segurança como uma forma assim desabonadora, sem muita esperança? Veríssimo, para o criminoso, o crime é lucrativo. Hoje, o quilo de maconha que se compra no Paraguai e ao se entrar no país é um lucro absurdo. 500, 600, 700% de lucro. Nós temos uma justiça lenta. A nossa justiça é lenta. Temos casos de processos que são morosos. Temos brechas jurídicas que motivam, dentro dessa balança custo-benefício, o criminoso. A impunidade. A impunidade é outro problema claro. Hoje, é difícil um criminoso ficar preso num regime fechado. Os nossos presídios estão lotados e eu não estou dizendo que a gente tem que prender menos. Pelo contrário, temos que prender mais, construir mais presídios, cercear a liberdade daqueles que não merecem estar livres. Então, te respondendo mais claramente, lentidão da justiça, impunidade. Hoje existem presos criminosos com 10, 15 advogados que procuram o tempo todo recursos, brechas jurídicas que facilitam aquele criminoso que busca o lucro. Nós temos índices claros de pesquisa que 95, 94% dos criminosos não precisavam cometer o crime, mas eles estão atrás do dinheiro. A nossa educação, como sempre vai voltar. O desrespeito ao professor, a inexistência daquela moral e cívica. Hoje, infelizmente, é um quadro que o jovem, ao adentrar nos colégios, ele muitas vezes não termina o seu ensino médio, o seu ensino superior. O desrespeito ao ser humano. Eu estava comentando com um colega, recentemente uma equipe de filmagem filmou uma família que reclamava dos buracos na pista, né? Não, inadmissível, eu pago meus impostos. E na filmagem um caminhão tombou. Quando aquela equipe de filmagem foi verificar o caminhão, julgando que era em função talvez de um buraco, mas não era. O caminhão tombou por um motivo de erro do motorista, mas o principal é que aquele caminhão tombado foi saqueado por várias famílias, pais, mães, filhos, valores, Veríssimo, princípios e valores que estamos carentes. A nossa sociedade reclama muito. Nós estamos um pouco carentes de patriotismo, de amor à pátria. Recentemente, lá no Espírito Santo, naquela reivindicação onde os policiais abandonaram as ruas e antes do exército adentrar, deu mais de 1000% de homicídios, saques, roubos. Ou seja, a polícia é cada vez mais necessária. E aí, entrando na questão da polícia, te respondendo ainda, a valoração dos nossos órgãos de segurança pública. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, os nossos policiais brigadianos, que são excelentes, são heróis, nossos policiais civis, mas o efetivo deles,
da década de 90 para cá, reduziu pela metade. E o crime só aumentou. Nós tínhamos mais de 30 mil brigadianos. Hoje nós devemos ter 17, 18 mil. O próprio chefe de polícia comentou que mais de 170 cidades com um policial civil. Como a gente pode tratar de forma adequada a segurança pública? Sem contar ainda na questão dos motivos, os famosos buracos negros, né, os black spots. Nós temos locais no cenário brasileiro onde o Estado não governa. Tu vai numa favela, tu vai num assentamento, que a gente tem grande dificuldade de penetração. Por esse teu diagnóstico, a sociedade e o Estado estão falidos? Estão muito enfraquecidos. Eu sempre vou acreditar no país. Nosso país é rico, nosso país tem um potencial absurdo. Sei que estamos entre as 10 maiores economias, mas ainda temos pessoas morrendo de fome. Mas eu acredito sim numa retomada, eu acredito que a gente possa virar esse jogo. Mas sim, estamos muito enfraquecidos com esse cenário que a gente verifica na política, de roubo, de corrupção, de falta de comprometimento. A gente não tem mais servidores, nós temos aproveitadores. O cidadão que nos representa não quer, muitas vezes, trabalhar em prol daquilo que ele se propôs. Está muito difícil, concordo com você, não vou dizer falido. Num viés otimista, estamos muito enfraquecidos, mas algo me diz que em breve vamos melhorar. Tu és um especialista em segurança, como oficial do Exército, tem uma longa caminhada nesse sentido. O que se dizer, e o que tu dizes pelo Brasil afora, nas tuas palestras aí, para o cidadão de bem, quando ele vê, por exemplo, políticos, né, corruptos, com alto grau de segurança, inclusive a disponibilidade de militares para cuidar deles, quando não se tem isso para o cidadão. O que dizer para as pessoas? Eu começo falando, vamos ajudar. A sociedade pode ajudar. Recentemente eu fiz um programa, uma palestra, falando sobre sociedade solidária. Essa sociedade solidária trabalhava em prol de um bairro, começando assim. Então, puxando um pouco, né, o motivo, nós tivemos nos Estados Unidos um conceito de janelas quebradas, onde se evidenciou que todo aquele ambiente onde é mais cuidado, onde tem uma sensação de segurança, os índices de crimes caem muito. Então, a gente pegou lá umas 4, 5 ruas, cidadãos comuns, reunimos. A gente tem tanto grupo de WhatsApp, né? Para futebol, para outras coisas, não tem para segurança. Fizemos um grupo de WhatsApp no tocante à segurança. No primeiro sábado, pintamos o meio-fio. No segundo sábado, podamos as árvores, limpamos as ruas. No terceiro sábado, arrumamos a iluminação. Ou seja, a gente trouxe uma harmonia e aquilo uniu as pessoas. As pessoas começaram a sair, a tomar o seu chimarrão na rua, a cuidar do seu ambiente, a cuidar do seu bairro. Consequentemente, os índices que naquele local eram relevantes de roubo e furto de veículo despencaram. A sociedade fez. Colocamos placas de sociedade em prol da segurança. Você está sendo monitorado. É meta, é missão? Não. Mas nós podemos fazer isso. Como sociedade. Nos Estados Unidos, na Europa, existem seminários familiares que falam sobre segurança. Aqui a gente imputa a responsabilidade somente para o Estado. Então, uma das respostas, o que falar para o cidadão de bem? Participe, ajude. Tivemos recentemente aqui no Rio Grande do Sul empresários que contribuíram efetivamente com veículos, coletes balísticos
para a segurança pública. Então, acho que a sociedade pode sim ajudar de forma efetiva, contribuindo com ações, com participação, com movimentos e, principalmente, valorizando os nossos órgãos de segurança. A gente tem que abraçar o nosso brigadiano, o nosso policial civil e pedir obrigado. Tu tiveste uma experiência como coordenador, chefe de segurança de 2 presidentes da República. Nesse quadro que se diz de violência no Brasil, um presidente da República hoje corre mesmo risco? Corre algum tipo de risco, sob o ponto de vista da segurança? Qualquer chefe de Estado corre. As equipes Mas o Brasil, diante de outras realidades, por exemplo, e diante de tudo isso que a gente diz, do perigo, da violência e tal, não se tem notícia, né, de nenhum atentado ao longo da história a um presidente, né, pelo menos nos últimos tempos. Não se tem notícia. Bem falado. Na verdade, o trabalho é constante de uma coordenação de segurança, é constante, não para. É lógico que nós não temos o mesmo grau de risco de um presidente dos Estados Unidos, uma Rússia, Israel, mas todo chefe de Estado corre risco, porque sempre vai ter a polaridade, vai ter aqueles... Contra e a favor. Contra e a favor. O nosso grau de risco é considerado, sim, mas as equipes que provêm a segurança são muito qualificadas e conseguem minimizar esses riscos. Uhum. Ainda aproveitando a tua experiência oficial, Zuco, as polícias dizem que não conseguem, tu fizeste essa referência, entrar, por exemplo, em lugares específicos do Rio de Janeiro, em que há o crime organizado, aliás, muito bem organizado, que tomou conta. E se diz que esta estratégia do tráfico do Rio de Janeiro está tomando conta de outros estados. Nós corremos risco também, no Rio Grande do Sul e outros lugares, de chegarmos ao nível do Rio de Janeiro? Sim. Diz que em Porto Alegre há lugares também que já está. Sim. Já são assim. Sim, com certeza. A gente tem que trabalhar diuturnamente em prol da segurança pública para minimizar. Houve recentemente uma ação efetiva do governo do estado com a transferência de algumas lideranças, né? Para outros estados, em presídios federais. Nós temos que combater um bom combate. O que eu quero dizer? Nós temos que estar sempre à frente, porque o crime, como eu disse, ele é econômico, é uma indústria. Os criminosos maiores, muitas vezes estão em mansões a distâncias de uma favela. Eles articulam, eles são estrategistas. Como eu comentei antes, tem presos que têm mais de 10 advogados. Então, é importante a gente entender que o Rio de Janeiro chegou aonde chegou em função realmente de, talvez, políticas de segurança não tão eficientes. Mas Porto Alegre não está fora dessa possibilidade. Nós temos já facções consolidadas, facções criminosas, outros estados que também já têm um alto índice de crime na área do Nordeste, no Norte. Temos esse problema a nível nacional. Alguns estados pontualmente com maior problema, como é o caso que tu comentou do Rio de Janeiro. Bem, este é um ano eleitoral e a segurança é o tema deste ano. A sociedade e os políticos, a gente sabe que a cada período eleitoral sempre tem soluções para tudo, né? E também para esta questão. E depois, passada a eleição, tudo muda, se volta ao estágio que se está, ao estágio anterior. Nós temos, na tua avaliação, reais condições, de fato, possibilidade de mudarmos esta realidade, ou teremos mais um ano de propostas, de discursos e depois continuaremos como estamos? Nós temos que mudar de forma emergente a legislação penal. O crime aqui no Brasil é tratado de uma forma muito branda, ao meu modo de ver, pessoal. Temos o regime fechado, o regime semiaberto, que eles brincam que é o sempre aberto,
muitas vezes porque não tem vaga em presídios, o regime domiciliar, aqui no Rio Grande do Sul, alguns dados de em torno de 6 mil presos em regime domiciliar, e nós temos 2 mil tornozeleiras, ou seja, um número razoável de presos que não estão sendo monitorados. A questão da maioridade penal, que ao meu ver também tem que ser estudado. A questão dos direitos humanos, uma nova ótica. Os direitos humanos têm que ser para os humanos de direito. Mas, como tu bem falaste, o mal político ele promete e não cumpre. Cabe ao eleitor, cabe ao cidadão de bem avaliar, verificar se aquilo que ele está falando, aquilo que ele está prometendo, ele tem condições de cumprir. Mas algumas pautas, sim, são emergentes, algumas estratégias na área de segurança são possíveis de ser feitas. Falta a gente colocar um servidor na política. Eu acho que o termo político hoje é feio, né? A política é tão linda, mas os políticos conseguiram estragar esse viés. Nós precisamos colocar servidores na política. Pessoas que sejam realmente focadas em cumprir aquilo que eles se comprometem a fazer. E é possível, sempre é possível. Nós temos histórias de países que foram destruídos, como a própria Coreia do Sul, e hoje é uma potência. Então, com uma boa gestão, com pessoas sérias, com servidores do bem que queiram realmente contribuir, nós temos tudo para tornar o Brasil uma potência. Tá certo. Oficial Luciano Zucco, muito obrigado por participar conosco. Especialista em segurança. E que foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.